Hoje é dia da gente fazer o que nós mais gostamos, estudar negócios por trás dos tickers negociados na Bolsa de Valores. E hoje nós vamos falar sobre uma small cap que há muito tempo estava esquecida no mercado e voltou a ganhar os holofotes, principalmente a partir de 2019. Hoje é dia de falar de PetroRio. E aí, tudo bem com você? Eu sou o Rob Correia, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Hoje nós vamos falar de PetroRio, sim, a empresa ligada ao setor de petróleo e gás, que você está vendo na tela, os funcionários trabalhando na plataforma. Quem é a PetroRio? Ela não é uma empresa tão nova assim como alguns podem imaginar. Ela é derivada de uma empresa que já existia há muito tempo atrás. Então vamos conferir aqui o histórico. Isso é muito importante para você entender quem a empresa é hoje. Novembro de 2009, HRT Oil. Nasce nova empresa de produção e exploração de petróleo no Brasil. Aqui foi o pontapé inicial da PetroRio que nós conhecemos hoje. Outubro de 2010, HRT Petróleo capta 2 bilhões e 600 milhões. Inclusive no dia do IPO aconteceu algo bem curioso. Dá uma olhada aqui na foto do dia do pregão. A escola de samba tocou no dia do IPO da empresa, realmente algo que a gente não está muito acostumado a ver aí na Bolsa de Valores e aconteceu na estreia das ações da HRT na Bolsa de Valores. Abril de 2013, matéria da Folha de São Paulo, após a ação desabar 90%, a HRT aposta em gás na Amazônia e petróleo na Namíbia. Essa notícia aqui já tinha passado 3 anos do IPO, as ações caíram 90%, a empresa estava passando por uma série de dificuldades e essa notícia estampa bem o retrato da HRT nessa época. Um mês depois daquela notícia ali da Folha, fundador e diretor-presidente da HRT renuncia ao cargo. Visivelmente as coisas não estavam bem dentro da companhia. O fundador da companhia acabou se retirando. Ele ainda continuava no conselho de administração, mas saiu desse cargo de presidência. Julho de 2013, matéria da Isto É, o samba desafinado da HRT. E aí, obviamente, eles fazendo uma clara brincadeira com a escola de samba que fez lá toda a festa no IPO. Patrimônio da petrolífera brasileira maior que seu valor de mercado e sem encontrar petróleo, uma das saídas pode ser liquidação. Pois é, as coisas não estavam bem para a HRT mesmo. Abril de 2014, matéria do Brasil Journal, HRT, a saga nunca termina. E é uma matéria falando das dificuldades da companhia, só que tem um ponto específico da matéria que eu quero mostrar atenção, porque aqui começa o ponto de virada. Então começa ele falando, né, que o fundo norte-americano Discovery, que chegou a ter 18% da empresa, tinha vendido as ações, abandonou o barco, mas eles mencionam que um investidor que estava com 19% da HRT e que controlava ela a partir daquele momento era o empresário Nelson Tanure. Você já vai entender agora por que isso é tão importante. Janeiro de 2015, a HRT muda de nome para PetroRio. Então aqui começou a PetroRio que você conhece aí na Bolsa. E aí eles começaram a fazer uma série de mudanças, uma série de vendas de ativos desnecessários, reduzindo o endividamento. E aí, em 2018, saiu essa matéria aqui na Exame. A desenganada HRT virou a promissora PetroRio, matéria de agosto de 2018. O filho do investidor Nelson Tanure é o responsável por essa mudança. E agora a gente vai ver como está a empresa hoje. Então o primeiro ponto que eu quero mostrar para você, você lembra dessa transformaçãozinha, esse turnaround aí da PetroRio? Dá uma olhada em números para você ter uma ideia. Então aqui nós temos 5 últimos anos anualizados, fechadinhos. Daqui a pouco eu vou mostrar os 9 meses iniciais de 2019, porque não saiu anualizado ainda. Então aqui na tela tá 2014, 2015, até 2018 para você ver a receita líquida em milhões de reais da companhia. Outro ponto que é muito importante, que é o lucro líquido. Dá uma olhada na tela. Então, 2014, um prejuízo contábil de 1 bilhão de reais. E aí, 2015, lucro, 2016, lucro, 2017 teve uma quedinha e 2018, o lucro novamente. Vamos entender agora um pouco mais sobre o modelo de negócios da PetroRio. Primeira coisa, né? Os ativos em que ela extrai o petróleo. Dá uma olhada, tá na tela para você. Aí tem alguns nomes tradicionais no mercado petrolífero brasileiro: Campo de Maraty,
Polvo, Frade, são blocos exploratórios aí dentro da bacia de Camamu e na bacia de Campos. Também temos ali a bacia do Amazonas, em que a empresa não está extraindo, mas ela está tentando verificar uma viabilidade da extração de gás natural, tá? Isso daqui já existia na época da GRT, não deu certo lá atrás, mas eles querem fazer agora com uma nova roupagem, com um novo modelo de viabilidade. Aqui eu vou mostrar algo para você que você pode aplicar inclusive em outras empresas do setor de oil and gas, setor petrolífero. É claro, tem algumas coisas que são específicas da PetroRio, mas a boa parte do que eu vou mostrar aqui se aplica a toda a indústria de petróleo de modo geral. Então dá uma olhada, aqui você vê os últimos trimestres, tá? Primeiro ponto ali em cima é o preço do barril de petróleo. Isso é fundamental, você já vai entender por quê, tá? Na linha de baixo, você tem o preço médio de venda. Você vê que tem uma relação bem forte entre o preço do barril de petróleo e o preço médio de venda, nem sempre é idêntico, tá? Mas é bem similar. E a taxa de câmbio do período, porque tudo isso é negociado em dólares. Então também é importante. Essas informações são fundamentais para você acompanhar em qualquer empresa de petróleo, tá bom? Offtake é um acordo para a retirada ordenada da produção de petróleo. Esse é um termo bem específico da indústria de petróleo, assim como aquela sigla ali, ó, produção BOEPD, que é o equivalente a barris de óleo. E em relação à produção, quais são os campos que estão, né, com maior produção? Em primeiro lugar ali o campo de Frade, tá? Em segundo lugar o campo de Polvo e em terceiro lugar o campo de Manati. Essa ordem mostra para você quais foram os campos com a produção mais significativa para a PetroRio no terceiro trimestre de 2019. Mas tem uma coisa muito importante que é você comparar o preço de venda com o que? Lifting cost. Dá uma olhada aqui na tela, é o custo de extração do petróleo. Tá? Então eu destaquei ali em verde para você o preço médio de venda. Então, terceiro trimestre de 2019 foi $62,31. E o lifting cost, ele está na casa dos $22,90. Lifting cost é o custo de extração que você tem, certo? Para extrair esse petróleo lá do mar, não é barato, não é de graça, tem custos e você sempre tem que fazer esse acompanhamento entre o preço médio de venda e o lifting cost. Esse negócio de custo de extração é tão importante que eu até coloquei aqui um gráfico para você mostrando um histórico de lifting cost da PetroRio. Então aqui é desde o primeiro trimestre de 2017, você perceba, no primeiro trimestre de 2018, o custo de extração atingiu o ponto máximo, né? $44. E aí você tem aí o último resultado mais atualizado de 2019, é a metade do custo de extração. Então realmente esse lifting cost vem reduzindo gradativamente trimestre após trimestre, sem sombra de dúvida, esse é um ponto muito importante para qualquer modelo de negócio petrolífero. Você viu ali atrás agora o histórico, né, 2014, 2015, passando por todos os anos até o anualizado de 2018 em relação à receita, em relação ao lucro. Mas vamos conferir agora os 9 meses iniciais de 2019, que são os últimos resultados disponibilizados no mercado. Como é que foi a empresa? Então, tá na tela para você. Teve um crescimento da receita total de 87%, teve um crescimento do EBITDA de 138% e teve uma pequena redução ali no lucro, que foi de 144 milhões nos 9 meses iniciais de 2018, passando para 114 milhões nos 9 meses iniciais de 2019. E essa redução se dá por 2 pontos bem específicos. Você pode até olhar na linha de cima ali o que acabou pesando bastante, o resultado financeiro da companhia. Tá? Você percebe que ali nos 9 meses iniciais de 2018 ele foi positivo em 45 milhões de reais e em 2019 ele acabou sendo negativo em 163 milhões de reais. E aqui cabe ressaltar que como a empresa tem boa parte da sua dívida ligada à moeda estrangeira, ao dólar, essa variação acaba sempre entrando aqui nesses ajustes contábeis trimestre após trimestre, mas ressaltando, né? Isso não significa efeito caixa. DRE é uma coisa, fluxo de caixa é outra. E já que nós estamos falando em endividamento, eu vou mostrar para você algo muito importante sobre a dívida da companhia. Então agora a gente vai ver como é que é essa dívida. Pô, Rob, maior parte ligada ao dólar? É verdade, mas olha só, dá uma olhada aqui. Então uma parte aí da dívida é da Chevron, que eles têm com a Chevron, a petrolífera multinacional. Tem aí dívida com o Citibank, etc. O custo desses empréstimos, tá? Tem a taxa Libor mais 3%, taxa de juros de longo prazo
mais 1,5%. Aí tem outros tipos de dívida, mas esses outros tipos de dívida quase não tem representatividade, é 3%. E eu vou aprofundar aqui um pouquinho mais ainda em relação aos empréstimos. Você percebe, né? 5% está em reais e 95% em dólares. Mas é que a dívida que a empresa tem, ela é muito relacionada à extração de petróleo. Por exemplo, se você analisar, voltando aqui na tela, né? Se você analisar a questão da Chevron, a Chevron ela é quase a maior parte da dívida. Você percebe? 782 milhões de reais com a Chevron. É uma dívida que foi realizada junto com a empresa e que é possível o pagamento através de extração de barris de petróleo e tudo mais. A Chevron é uma petrolífera, a PetroRio é uma petrolífera, eles fizeram um acordo lá. Então, assim, além do custo dessa dívida não ser considerado elevado, você também tem maiores facilidades de pagamento por conta do ajuste contratual que foi realizado entre as partes. Então a gente tem 848 milhões de reais vencendo nos próximos 12 meses, a partir do último dia de setembro de 2019, tá bom, pessoal? E aí temos ali as respectivas a partir do segundo ano, terceiro ano e assim por diante. Então aqui já deu para você ter uma ideia bem geral aí da questão dos empréstimos e financiamentos da companhia. Beleza, Rob, mas e a capacidade de pagamento desses empréstimos? Isso que é o fundamental, né? Com certeza, sempre falo, ter dívida não é pecado, não é errado, desde que tenha um bom gerenciamento. E eu vou mostrar para você agora a capacidade de pagamento da RT desta dívida que você acabou de ver. Então aqui na tela temos duas informações muito importantes. Em azul clarinho é a dívida líquida e este tracejado, esta linha aí ao longo da tela é a dívida líquida pelo EBITDA. O que a gente percebe? A gente percebe que desde o primeiro trimestre de 2019 até o terceiro trimestre de 2019, a relação dívida líquida EBITDA vem reduzindo de 3,3 para 1,2, ou seja, atualmente, se você pegar todo o EBITDA da PetroRio, demoraria um ano e pouquinho para você pagar toda a dívida líquida da companhia. Outra coisa bem legal de se acompanhar, exclusivamente aí do setor de petróleo, é EBITDA por barril. Pois é, então dá uma olhada aqui que legal. Esse terceiro trimestre de 2019 foi o melhor EBITDA por barril da história da PetroRio, chegando ali na casa dos 31 dólares e 50 cents. Realmente você vê aí, é um número bem interessante para o investidor acompanhar. O investidor que quer investir no setor de petróleo não pode deixar de acompanhar essas métricas que eu mencionei no vídeo até agora. Coração de qualquer companhia, né? O oxigênio de qualquer empresa, fluxo de caixa e, é claro, fluxo de caixa operacional é tudo que entra das atividades operacionais e aí você reduz o CAPEX, que é todos os gastos que a companhia tem para se manter competitiva no mercado, para fazer manutenção daquilo que é necessário para o seu modelo de negócio. Então eu vou colocar na tela para você o fluxo de caixa operacional menos o CAPEX, que é o tradicional fluxo de caixa livre. Dá uma olhada na tela, então, também o histórico da companhia, 2014 até 2018. Você percebe aí que o fluxo de caixa 2014, 2015 e 2017, o fluxo de caixa livre foi negativo. 2016 e 2018, inclusive 2018 foi o melhor ano de fluxo de caixa livre da PetroRio, terminando em 71 milhões positivo. Mas, Rob, isso daí é de 2018, o último número, eu quero ver os atualizados. Então vou trazer para você terceiro trimestre de 2019 na tela para você. A gente teve um aumento do fluxo de caixa das atividades operacionais de 90 milhões para 173 milhões. Aí ali embaixo você vê o fluxo de caixa das atividades de investimento e, por fim, o fluxo de caixa das atividades de financiamento. Ali entra o que? Entra o pagamento da dívida, principalmente, tá? Quando a empresa paga endividamento, entra nesta última linha. Você quer saber toda vez que eu posto conteúdos novos? Então entra na minha comunidade de Telegram, clicando aqui no link aqui embaixo. Eu sempre informo em primeira mão lá as coisas novas que eu posto e também você vai ter acesso às minhas cartas. Se você quiser receber conteúdos na caixa de entrada do seu e-mail, aí você manda via direct o seu e-mail e automaticamente você vai estar cadastrado, tá bom? Meu Instagram também está aqui na descrição. Aqui 2 vídeos que eu acredito que você vai curtir. Agradeço muito a sua presença até o finalzinho deste conteúdo. Forte abraço e até o nosso próximo encontro.